expectativas messiânicas, ou seja, quando Jesus nasceu, o que esperavam os judeus daquela época? Quais eram as expectativas em relação ao Messias? Jesus está ensinando os judeus, seus discípulos, e muitas vezes até confrontando os religiosos da época, quando eles tinham perspectivas errôneas a respeito do Cristo, estavam equivocados. Olha lá, nos evangelhos há um interesse contínuo na questão de Jesus ser o Messias, o ungido, o Cristo, o rei. Em Daniel, capítulo 7, fala do Messias descrito como filho do homem, que vem com as nuvens do céu, e ele vem com poder, ele vem com glória, e foi-lhe dado domínio, e as nações, os homens, as línguas, toda a terra vai acabar debaixo do seu domínio. Então, essa era uma das expectativas dos judeus daquele tempo. Filho do homem é uma maneira de se referir no Antigo Testamento ao Messias, ao Cristo. E outra maneira é chamá-lo de ungido, um ungido especial, um descendente de Davi que restauraria o reino a Israel. Os reis, eles eram ungidos. O primeiro rei a ser ungido foi o rei Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Assim também aconteceu com Davi. Então essa unção quer dizer que ele tinha a aprovação de Deus, ele tinha a graça de Deus, a autorização de Deus, a bênção de Deus. Então o profeta, em nome de Deus, ungia aquele que seria rei em Israel. Quando o termo ungido é usado no Antigo Testamento como uma referência a uma pessoa, é frequentemente em relação a Davi, o rei. Bom, agora a gente vai tratar mais especificamente da concepção judaica a respeito do Messias. Ela era muito focada na dinastia de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, dos versículos de 12 a 16, a gente vai ver o seguinte: o Senhor ali se comprometeu com Davi e com a sua descendência, estabelecendo a permanência de seu reino na linhagem de Davi. Ele também proclamou um relacionamento especial com sua progênie. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Em grande parte, com base nessa união do rei com Deus, Israel naturalmente associa um com o outro, como no Salmo de número 2, onde é proclamado que os reis da terra se rebelam e se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Então, mexer com o ungido de Deus seria mexer com o próprio Deus, quando este ungido é ungido de Deus. Isaías 11 desenvolve as promessas de um descendente da raiz de Jessé. Davi era filho de Jessé. Ele possuirá o Espírito do Senhor, agirá em justiça, ensinará com autoridade e trará paz e restauração. Está falando de uma raiz de Jessé, raiz de Davi, de um descendente da casa de Jessé, que passa por Davi e que viria a ser rei e que traria restauração para Israel. Você sabe que depois da morte de Davi, por causa dos pecados de Salomão, da idolatria, ali no final da vida, o reino de Israel foi dividido já com Roboão, filho de Salomão. Houve a divisão, uma guerra civil. Então, 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ao sul. Passamos a ter 2 reinos. Israel como uma designação agora do reino do norte, mais propriamente dito, e Judá como esse reino do sul. E depois disso temos, em 722, o reino do norte é derrotado pelos assírios, e em 586 foi a vez do reino do sul, mas já sob o domínio de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Então, a destruição de Jerusalém. Reino dividido, guerra civil, e depois o reino do norte caindo para os assírios, reino do sul caindo para os babilônios, cativeiro babilônico. É uma situação difícil. A expectativa é de um descendente de Davi que viria governar Israel e dar a Israel autonomia política que tivera
nos tempos de Davi. Davi foi um grande conquistador e o reino de Israel se expandiu e conquistaram muitos territórios e alcançou ali o seu ápice. Então essa é uma época áurea e que os judeus anseiam por restaurá-la. O Messias é geralmente tratado como um agente escatológico de Deus, que governe como um rei semelhante a Davi, em justiça, que puna os inimigos de Israel, que restaure Israel e o seu templo e inicie uma nova era de paz e perfeita obediência à Torá. Promessa do nascimento do Messias a gente vai encontrar em Isaías capítulo 9, aquele texto bastante conhecido, né, por nós cristãos, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Tal profecia se cumpriu em Cristo, mas Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam, dada a expectativa que tinham de um reino mais político, bélico e tudo mais. Então a expectativa que eles tinham era de um Messias, tipo Davi, guerreiro. Você sabe que Davi não era muito da paz não, né? Antes de ser rei, o rei, na época o Saul, pediu a ele que fosse batalhar contra os filisteus, inimigos de Israel, e trouxesse como um triunfo sem prepúcios de filisteus. Ou seja, ele teria que matar os filisteus para isto. Sabe o que Davi fez? Não contente em satisfazer e trazer o que o rei pediu, ele trouxe 2 vezes mais, ele trouxe 200. Ou seja, por conta própria, fez questão de matar 100 mais. Tá entendendo como era? Davi era sangue nos olhos. Davi era guerreiro. História exemplar que serve de modelo para essa expectativa é a de Davi, vencendo o gigante Golias, o herói dos filisteus, cortando a cabeça dele, tripudiando em cima do derrotado, trazendo glórias e honras para o reino de Israel, causando terror nas nações ao redor, né? O símbolo era o cetro do rei, é poder, força, né? E poder, entenda-se, poder bélico, ameaça, força. E Salmo 2, do versículo 8 ao 9, nós encontramos o seguinte: Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Muita violência, despedaçando, dominando, se impondo pela força. E tais textos bíblicos reforçaram então a expectativa dos judeus que eram oprimidos, que queriam mesmo uma reviravolta política e que queriam destruir as nações opressoras e conquistar todas as demais, se possível for. A partir de tais expectativas, entender por que os judeus não aceitaram a Cristo. Está percebendo como Jesus vai frustrar tais expectativas? Até hoje é impressionante como tem crente, cristão, que ainda não entendeu o Espírito de Cristo. Então, continuando ainda a falar sobre a expectativa de um Messias guerreiro, que dominava ali a cabeça dos judeus, principalmente no primeiro século, olha outras profecias que apontavam nesse sentido e que eles se afirmavam nessas profecias. Eles fixavam seus olhos nelas e desconsideravam tudo mais ao redor, tá? Dá uma olhada aqui. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro, como pairam as aves. Assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Então, tudo Deus fazendo em favor de Jerusalém, fazendo em favor dos judeus. As nações rugirão, como rugem as muitas águas mais
elas podem vir assim, rugindo e ameaçando, mas o que é que vai acontecer? Deus vai repreendê-las e elas vão fugir para longe, serão afugentadas. Então essa expectativa de que o Messias faria isso em favor de Israel e daria para Israel hegemonia política, né, e poder e domínio, inclusive, sobre as demais nações. É isso que eles esperavam do Messias. Seus olhos fixos, interpretando desta forma tais promessas. Tá? Tais promessas que a gente encontra aqui na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Teu trono será estabelecido para sempre. Entenda-se, trono político, tá? Em favor de Israel, Jerusalém como capital. Que essa expectativa do Messias como um pastor estava lá também nas páginas do Antigo Testamento. Mas os judeus passavam por alto quando se deparavam com tais profecias. Isso não caía bem aos seus olhos, o Messias como um pastor. Eles querem um Messias como um rei guerreiro, sangue nos olhos, tá entendendo? Agora, quem é a figura principal que serve de modelo para esse Messias como pastor? O próprio Davi. Ou Davi não tinha em si as características de um pastor zeloso, né? Ele não era pastor, a princípio. Quando ele foi chamado, o que fazia Davi? Ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. Nessa condição que ele foi ungido rei. Veja lá, 1 Samuel capítulo 16. Ele era um humilde pastor de ovelhas. E o símbolo, o cajado. E não uma arma de guerra, e não uma espada, e não um cetro de poder, mas o cajado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dá uma olhada nessa profecia messiânica que encontramos em Miqueias capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está falando do Messias. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, apontando para aquele que antes que Abraão existisse, já existia. Cristo, o verbo que se fez carne, que estava no princípio com Deus e a partir de quem todas as coisas foram criadas. Ele era Deus, com o Pai. Estava com ele e era o próprio Deus. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará. Guarda bem essa expressão. Apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Vai apacentar, vai ser a paz. Quando a Síria vier à nossa terra, repara nessa frase. Quando a Síria vier, a Síria, o grande inimigo, aquela mesma Síria que destruirá no Reino do Norte em 722 a.C. Quando a Síria, poderosíssima Síria, vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela o quê? Um exército poderosíssimo, fortemente armado? Não. O que é que diz o texto? Olha bem aí. O que é que diz esse texto? Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Não é maravilhoso isso? Não é um contraste tremendo com toda aquela expectativa bélica? Então, guarda aí. Temos mais informações a esse respeito, muito interessantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 eu já recitei aqui, parte dele pelo menos. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não está tirando a vida de quem quer que seja. O bom pastor dá a vida. Olha a diferença. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O Messias governará como pastor. Ezequiel 34, 23. Ele apacentará o povo na força do Senhor, como lemos ali, Miqueias 5,4, né? E suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Muitas são as profecias que falam de Cristo como alguém que promove paz, que apacenta. Miqueias 5,5, ele será a nossa paz. Zacarias 9,10, destruirei os carros de Efraim. Quem foi Efraim? O filho de José? Lembra quando da distribuição das tribos de Israel? A tribo de Levi, sacerdotal, ficou sem terra, mas a terra foi dividida em 12 partes. 2 filhos de José acabaram sendo beneficiados. Então José, em vez de ficar com uma porção, ele ficou com 2. Seu filho Efraim e seu filho Manassés. Então Efraim é uma maneira de expressar e de falar de Israel. Ele é um representante, ele é como que um herdeiro da terra. Ele representa Israel, uma forma de dizer. Destruirei os carros de Efraim, destruirei os carros de Israel. Destruirei os carros de guerra. Tá? Carros de guerra. É disso que se trata aqui. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. É como se Efraim representasse o reino do norte e Jerusalém o reino do sul. Tá? E o arco de guerra será destruído. Quem é que vai destruir? Senão esse Messias. Deus, através desse Messias, promovendo paz, destruindo as armas de guerra do seu povo. Destruindo as armas de guerra do seu povo. Destruirei os carros, os cavalos e as armas de guerra. Está aqui. O arco de guerra também será destruído. Não que Deus tenha qualquer coisa contra cavalos, tá? A ideia aqui é que os cavalos representam uma força armada. Os carros conduzidos por cavalos e tudo mais, e todas essas, ou pessoas mesmo, guerreiros em cavalos, montados a cavalos, indo para a guerra. Então é o símbolo da guerra, é o símbolo das armas, é o símbolo bélico. Então Deus promete a destruição disso. Deus promete um reino de paz e apacentar como pastor. Apacenta o seu rebanho. Farei com eles aliança de paz, diz o profeta, diz Deus através do profeta Ezequiel, Ezequiel 34, 25. Veja só, o Messias governará sabiamente, promovendo o que? Justiça. Eu suscitarei a Davi um germe justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. Veja, esse prometido da linhagem de Davi, esse Messias prometido, esse germe de Davi, esse que vem, que germina dessa linhagem, né? Ele vai ser rei, ele vai reinar sabiamente. Executará juízo e justiça na terra. Não opressão, não destruição, mas justiça na terra. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Um rei justo e salvador. Pobre, montado sobre um jumentinho. Zacarias 9,9. Alegra-te, Jerusalém, jubila, Sião. O teu rei vem a ti manso, humilde, montado num jumentinho e não num cavalo poderoso de guerra, e não acompanhado de milícias fortemente armadas.
A entrada de Jesus em Jerusalém é o cumprimento da profecia messiânica de Zacarias 9:9. E como é que fica a expectativa dos judeus de que o Messias seria um sanguinário, guerreiro, matador, e que pela força subjugaria todos os inimigos, né? Então, Cristo vem na contramão disso. Olha que complicado. Os judeus acabam, por conta da sua expectativa, não reconhecendo o Messias. Isaías capítulo 61, aquela profecia tremenda que Jesus abre, inclusive, quando ele inicia seu ministério, entra numa sinagoga, abre as escrituras sagradas exatamente nesse texto, lê o texto e depois proclama: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de escutar. Que coisa tremenda. Vamos a ela? Vamos ver qual é o conteúdo dessa profecia que Jesus diz: cumpriu-se. Ali estava se cumprindo. Já na primeira vinda de Cristo. Já na primeira vinda de Cristo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, né? O ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61. Mas quando você lê Lucas capítulo 4, vê Jesus fazendo essa leitura e se apresentando. Hoje se cumpriu esse texto. Veja Mateus capítulo 11 também, Lucas capítulo 7 e Mateus capítulo 5 a esse respeito. Mas Israel não esperava que o Messias fosse o servo sofredor de Isaías 53. É uma outra profecia fantástica a respeito do Messias que os judeus, até hoje, não consegue interpretá-la como uma referência ao Messias. Até hoje eles têm dificuldade de reconhecer isso. Isaías 53. Isaías 53 que fala dele como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como alguém que é desprezado, esbofeteado, alguém que é maltratado, alguém que sofre, alguém que dá a sua vida, é um mártir. E ele vai dar a vida para justificar os seus irmãos. O justo morrendo em lugar dos injustos. E ali fala do seu reino. Mas é um reino que se estabelece através dessa, eu diria, da via cruz, através do sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tiver perguntas, por favor, pode escrever aqui no bate-papo, pode falar, o Luiz pode relatar. Joenil pergunta o seguinte: bispos cristãos de hoje estão com uma expectativa como nos tempos de Jesus? Parece que há uma distância do verdadeiro Espírito e se afastam do foco principal do Espírito de Cristo. Eu tô com a sua impressão, tá, Joenil? Fico com a sua impressão, e é só vocês pensarem, né? Como as pessoas estão bélicas hoje, às vezes. Bélicas. Como as pessoas não entenderam o Espírito de Cristo, que é de compaixão, que é de perdão. Até na cruz, crucificado ali, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não é não? Jesus que ensinou a gente a amar os inimigos, a dar a outra face, caminhar a segunda milha. Ele é o príncipe da paz, verdadeiramente o príncipe da paz. Mas infelizmente os cristãos estão talvez fazendo o mesmo que fizeram judeus
dos dias de Jesus, focando em determinados textos, lendo um texto fora do contexto, desconsiderando o Espírito do próprio Deus, né? E muitas vezes também beneficiando Israel em detrimento das demais nações, quando esse nunca foi o propósito de Deus. Quando Deus escolheu Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não malditas todas as famílias da terra. Ele não escolheu Abraão em detrimento das demais nações. Ele escolheu Abraão em favor das demais nações. De Abraão viria o Cristo, que não é apenas rei de judeus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E o príncipe da paz. Aquele que veio derrubar a parede de separação que havia entre judeus e gentios, a inimizade. Efésios capítulo 2. Dá uma olhada lá. Então, esse nosso Cristo é maravilhoso, é o príncipe da paz. Ele há de voltar a segunda vez para julgar os vivos e os mortos, né? E estabelecer a plenitude do seu reino de paz e de justiça, reino eterno, que congrega em si gente redimida de todos os povos, tribos, línguas e nações. É isso aí. Então temos que nos voltarmos para o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Não foi isso que ele disse? Não vem com aparência física, e nem dirão está aqui ou acolá. O reino de Deus está no meio de nós. É um reino até de ponta cabeça. Os últimos são os primeiros são os últimos. Aquele que quiser ser o maior nesse reino, seja o servo de todos. Siga a atitude humilde desse Senhor que lavou os pés dos discípulos, que aceitou o beijo de Judas e ainda deu de comer a ele na ceia, lembra disso? Esse é o nosso Cristo, esse é o Espírito do Evangelho. Deixa eu ver, tem mais questões aqui? Agora é o Caio, né? Pastor, esse cenário que vemos na Bíblia de expectativa de um Messias guerreiro, forte, etc., se Jesus viesse nos tempos de hoje, poderia acontecer conosco uma rejeição do próprio Jesus? O que você acha, hein? Dependendo da nossa expectativa, eu acho que Jesus desapontaria muita gente. Jesus chocou os judeus do seu tempo. Ele é revolucionário. A revolução não é a da arma, é a do amor. É a da vida, é a da doação, é da misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, certamente ele chocaria. Sua comunhão também com os pecadores seria questionável, assim como foi nos dias de Jesus. Jesus era visto comendo, bebendo, sempre na companhia dos pecadores, porque ele veio buscar e salvar o perdido, só por isso. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. E assim somos convidados a amar os pecadores, amar mesmo os pecadores, amar de todo o coração, amar até o inimigo, o adversário, e sem compactuar com o mal, com o pecado em si. Então, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Ele tem uma outra cidadania. Mas ele tinha muita compaixão, muito amor pelas pessoas e queria salvá-las e fez de tudo para isso. Promover a reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação, que é um ministério de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Então tem muita gente que não gosta, não curte isso da paz. São bélicos mesmo, gostam mesmo de demonizar os outros, de torcer o nariz, de recriminar. Então, estão longe do Espírito de Cristo quando agem assim, infelizmente. Alguma pergunta a mais? Agora a pergunta do Gabriel da Imel de Campo Grande. Vamos lá, Gabriel. Bispo, como os judeus pregam que o Messias ainda virá, isso pode ser um motivo de maldição e uma forma de negar o que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Gente, veja o que Jesus falou a esse respeito, sabe, Gabriel? Quando Jesus entra em Jerusalém, na sua semana derradeira, naquele domingo de Ramos, quando ele avista Jerusalém, quando ele está ali no Monte das Oliveiras e ele contempla a cidade de Jerusalém lá embaixo, ele chora, não é?
E ele expressa frases como esta: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas tantos quantos te são enviados, quantas vezes eu quis como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus profetizou que por conta da rejeição de Israel, que rejeita o Cristo, e aí tem parábolas, né, parábolas e mais parábolas e textos e passagens bíblicas onde Jesus aponta para o castigo que viria sobre Jerusalém em decorrência do não reconhecimento do Cristo. Se você fala de maldição, eles receberam. Né? E todo mundo que se aparta do Cristo, porque bênção só está nele. Fora dele, a gente está num... A gente permanece na morte, a gente permanece na maldição. A gente permanece debaixo da ira de Deus. Jesus não veio para condenar ninguém, ele não veio para condenar os judeus, ele veio para salvar. Até os judeus em primeira mão, ele veio para os que eram seus em primeira mão. Mas os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, quando eles rejeitam, é como Jesus falou a Nicodemos. O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar, mas o juízo é esse. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas do que a luz. Pense nisso. Então, quem ama mais as trevas do que a luz, que rejeita o Cristo, permanece em trevas, permanece na morte. A luz vem para libertar. Mas se você ama as trevas e rejeita a luz, você permanece nas trevas. Jesus vem para salvar, mas quem não o recebe, quem não o acolhe, permanece na condenação, permanece na maldição, porque a maldição já está estabelecida sobre a humanidade como um todo, não só sobre judeus que rejeitam o Cristo. Quem quer que rejeite o Cristo? Porque ele é o único caminho de salvação. Ele é aquele que reverte a maldição lá do Éden. Que a serpente derruba, triunfa sobre a humanidade, mas o Senhor promete a Eva que um descendente seu travaria uma batalha contra a serpente, esta serpente morderia o seu calcanhar, mas ele, o descendente de mulher, pisaria a cabeça da serpente. Ele é a cura para a maldição do pecado. Só nele temos vida eterna e reconciliação e acesso ao paraíso. O véu do templo se rasga com sua morte sacrificial na cruz.